Borke Tov Haverins Hakol Beseder. Bom dia, meus amigos, vão todos bem? E esse calor aí, como é que tá? É terrível, né, pessoal? Aí eu fico aqui dentro do meu quarto aqui, esse outro quarto, eu faço meus estudos. Nesse calor terrível, né? Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, shekol nihya bet barô. Café nem precisa esquentar. Haverins, amigos, vamos começar hoje a nova Parashá, a nova porção da Bíblia, de Gênesis ali, que vai do capítulo 25 ao versículo 19 e do 26 ao versículo 5, tá? Se chama Toldot, que traduzindo é gerações, tá? Como de costume, eu fiz aqui a telinha, com referência ao que vamos falar um pouquinho, né? Na verdade, a referência toda a ideia da Parashá, tá? Aqui no caso seria a história de Esaú e Jacó, né? Em hebraico é Yaakov e Esaf, tá? Vamos dar só uma pequena recapitulada no que foi dito na porção anterior, que foi a porção de Raí e Sará, né? Nós vimos que então que a Parashá ela destaca a vida de Sara, mas como nós vimos no começo, simplesmente fala-se da morte de Sará, tá? Só que nós vemos que toda a Parashá ela traz a referência da conduta de Sara em relação até o conhecimento de Isaac, né? Isaac com Rebeca, a Rivka. E a influência que a mãe dele teve, né? No caso, Sara, na vida de Abraão e na vida do próprio filho, né? Então, por isso a Parashá ela leva aquele nome. Tá? Então, vamos aqui pegar. Eu não sei como vai ficar esse vídeo, se ele vai ficar legal. Porque tem um barulho do ventilador aqui, tá, pessoal? Tá muito calor demais aqui. Então, vamos lá? Aí, após isso, nós vamos começar agora com a nova Parashá, que vai contar um pouquinho da geração. E vamos conhecer duas figuras importantes na história do povo judeu, que é Yaakov e Esaf, né? Jacó e Esaú. Tá bom? Essa Parashá, essa porção que vamos ler hoje, essa primeira, ela é um pouquinho comprida. Tem muito o que se falar. Eu quero ler um midrash que eu separei aqui pra gente, né? Pra gente aprofundar sobre um pouquinho do caráter de ambos, que é o principal. A gente saber um pouquinho de quem era Yaakov e quem era Esaú, tá bom? É um midrash um pouquinho comprido também, então eu creio que essa aula ela vai ficar um pouco comprida, tá bom? Vamos começar. Na verdade, era para mim ter feito isso ontem. Essa primeira parte é a parte de domingo. Eu tive que sair, fui na casa da minha sogra, tá? Aí a gente acabou. Se você sair, você vai ficar o dia todo lá. Então eu não consegui tempo para poder fazer a leitura, o estudo, pegar referências e fazer a imagem, colocar e preparar o vídeo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui pegar a porção de ontem, que seria a primeira parte aqui. Vamos ler hoje. Como, se eu não me engano, até quarta-feira as porções são muito pequenas, as partes. Amanhã eu faço a parte que no caso seria de hoje, de segunda, e de amanhã que seria terça. Caso as duas juntas ainda fica menor do que essa de hoje, para vocês terem ideia. Tá bom? E assim a gente dá continuidade certinho na semana.
Tudo bem, pessoal? Já dei essa pequena introdução aqui em 5 minutos. E vamos começar aqui, tá bom? Como sempre, vamos pegar aqui o nosso Rumash, né? Nosso Torá aqui em hebraico, em português, e vamos fazer a nossa leitura. Não esquecendo que após você fazer uma brahá, você não pode falar nada, tá bom? Qualquer dia vamos fazer qualquer dia sim, só sobre brahot. O que são as brahot dentro da Bíblia, dentro da Torá, tá bom? Vamos fazer tudo certinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. E estes são os descendentes de Isaac, filho de Abraham. Abraham gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos quando pegou Rivca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Lavã, o arameu, como sua esposa. Isaac rezou para Deus oposto ao de sua esposa, porque ela era estéril. Deus aceitou as preces dele e Rivca engravidou. Rebeca engravidou. As crianças notaram em seu interior. Ela disse: se é assim, por que desejei isso? E foi perguntar a Deus. Deus lhe disse: 2 nações estão no seu útero. 2 reinos de suas entranhas se separarão. O comando passará de um a outro. O mais velho servirá ao mais novo. Completaram-se os seus dias de gravidez, e eis que havia gêmeos em seu útero. O primeiro saiu avermelhado e completamente peludo, como um casaco de pele. Eles o chamaram de Esaf. Após isso, seu irmão saiu e sua mão agarrava o calcanhar de Esaf. O chamou de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaf era um homem que sabia como armar armadilhas, um homem do campo. Jacó era uma pessoa íntegra que frequentava as tendas. Isaac gostava de Esaf porque comia de sua caça, mas Rivca gostava de Jacó. Jacó estava cozinhando um cozido. Esaú chegou do campo exausto e disse a Jacó: derrama sobre mim dessa coisa vermelha, pois estou exausto. Por isso ele foi chamado de Edom. Jacó disse: venda-me sua primogenitura como o dia de hoje. Esaú exclamou: eis que irei morrer. De que me serve a primogenitura? Disse Jacó: faça-me um juramento como o dia de hoje. Ele fez o juramento e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó então deu a Esaú pão e cozido de lentilhas. E comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Esaú desprezou a primogenitura. Houve uma fome na terra, além da primeira fome na época de Abraão. Isaac foi para Avimelech, rei dos filisteus, em Gerar. Deus apareceu a ele e disse: não desça ao Egito, permaneça na terra que eu lhe darei. Permaneça nessa terra, eu estarei consigo e lhe abençoarei. Uma vez que será para você e a sua semente que darei todas essas terras. Eu assim manterei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e a eles concederei todas essas terras. Todas as nações da terra serão abençoadas através de seus descendentes. Isso porque Abraão obedeceu a minha voz. Ele cuidou de minhas proibições, meus mandamentos, meus estatutos e minhas instruções. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Ve'hayeh natan lanu Torah emet. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, e no universo da lei da verdade para toda essa vida eterna nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, e no universo que nos deste a tua Torá.
Antes da gente começar aqui, pessoal, às vezes eu dou uma engasgada em falar porque eu tô lendo aqui e tá escrito Isaac, Isaf. Aí eu quero, ao mesmo tempo que eu tô lendo, fazer com que meu cérebro traduza português como Yakov. Então fica difícil, tá? Não é fácil, não. Aí, às vezes eu vou falar Isaac, às vezes eu vou falar Isaac, Rebeca, Rivka. Fica difícil. Se eu não tivesse lendo, né, do original aqui, não ficaria tão difícil para fazer isso aqui, mas creio que todo mundo já conhece bem a história dos irmãos aqui dos Gêmeos, né? Então vamos começar aqui. Então, como eu disse, Toledot, você vai ouvir alguém falando Toledot, né? Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês aqui uma questão, né? Você vê que vamos ler aqui. Vele Toldot Isaac ben Avraham, Avraham Holide et Isaac. Então aqui, ó, Toldot, tá? Nós temos aqui um Tav, um Vav, um Lamed, um Dalet e um T, tá? Então, quando nós temos, eu vou falar pontinhos, tá? Não vou chamar aqui, vou chamar de pontinhos. Quando nós temos esses dois pontinhos assim na vertical, eles é um som mudo, tá? Diferente daqui, ó. Você pode ver que o V e ler, né? V e ler. Você pode ver que o V aqui também é mudo. Porém, o Aleph aqui, ele tem som de E, porque ele tem os dois pontos na horizontal. No caso, seria eu confundo vertical com horizontal, tá? Aí o som de Aleph, então, ele tem um som de E. Mesma coisa aqui, com 3 pontos também tem um som de E. Esse aqui já é questão de estudar o hebraico, tá, pessoal? Aqui já não é tão, né, é um pouquinho mais avançado. Então, muitos vão ler Toledot, tá? Com som mudo, tá? Mas vamos pegar, assim, bem a raiz do hebraico mesmo, tá? Vamos falar Toldot, tá bom? Então, é só isso que eu queria explanar para vocês aqui. Então, nós começamos aqui com a Torá dizendo sobre os descendentes, né, as gerações de Isaac, que é o filho de Abraão. E ele fala que Isaac ele tinha 40 anos quando pegou Rivka, filha de Betuel, né? A gente já leu aqui. Aqui, pessoal, uns comentários sobre a questão da idade de Rivka, tá? Da idade de Rebeca. Eu não vou entrar nessa questão porque é um assunto muito avançado. Inclusive, a gente vai fazer umas contas aqui nos comentários para a gente chegar à idade dela, tá? Porque nós vamos pegar desde a idade que Isaac tinha quando foi oferecido em sacrifício, né? Acabou não acontecendo. Nós vamos pegar o final que fala que nasceu os filhos lá de Betuel. E aqui no hebraico você consegue fazer as contas e você tem a idade, tá? No caso aqui é um pouco irrelevante para a gente, porque a gente quer se focar aqui na lição que nós temos. Então, um assunto mais profundo, extremamente literal, a gente leria todos os comentários, tá? Mas vamos ficar aqui com a parte que nos cabe. O que nós vamos aprender, o que nós vamos tirar daqui da Parashá do Toledot, tá? Então, eu vou começar aqui com um comentário. Por que a Parashá ela começa falando que ela usa duas vezes, né? Como a gente viu ali, ó. Ela pega e fala Ben Avraham, tá? Filho de Avraham, e Avraham Olid et Isaac, e Avraham gerou a Isaac. Por que ela menciona? O Rashi ele comenta que tornou-se necessário dizer que o filho era de Avraham e que ele o gerou, porque a gente já havia comentado sobre isso, que o quê? Porque existiam naquela época pessoas que duvidavam, por causa que teve aquela questão de Avimelech, quando ele pegou Sara,
ficou com ela, e muitos, né, poderiam questionar, então o filho na verdade não é de Abraão, é de Avimeleque, que não era o caso, que nós já vemos a história. E o que fala aqui, Irache? Fala que Deus esculpiu as características da face de Isaac semelhantes às do pai Abraão. Tá? E todos atestaram que Abraão gerou a Isaac. Então esse é um assunto bem profundo aqui dentro do comecinho da nossa paraxá. Tá? Aí fala que ele tinha 40 anos, como nós comentamos. Fala de Betuel, arameu, né, de Padarã. E a irmã de Lavã, como a gente sabe, Rebeca. E Isaac, ele rezou para Deus, oposto ao de sua esposa. Por que fala oposto a de sua esposa? Porque, você vê, pessoal, é profundo, né? Diz que um tá rezando num canto e Rivka estava rezando de um outro ponto, tá? Oposto, ao contrário, verso, né? Eu vou ler um Midrash um pouco depois. Por quê? Eu vou ler um pedacinho do Midrash, pessoal, só em relação a essa oração. Que fala assim que ambos, Isaac e Rivka, oraram. Só que Isaac ele rezou, Deus faça com que os filhos que me darás nasçam desta virtuosa mulher. E Rivka rezou, Deus faça com que os filhos que me concederás sejam desse justo, né, desse tzadik, desse justo. A oração de Isaac foi aceita e Rivka engravidou. Tá? Esse é o comentário aqui no Midrash. Tá bom? Vamos lá. As crianças lutaram em seu interior. E ela disse, se é assim, por que desejei isso? E foi perguntar a Deus, e Deus lhe disse. Nessa questão aqui, pessoal, no Midrash, nós vamos ver a diferença um pouquinho mais na frente que nós lemos aqui. Diz que ela foi perguntar a Deus, e Deus lhe disse. Tá? Mas como assim ela foi perguntar a Deus? Onde que Deus estava? Né? Diz que ela foi perguntar a Shem, que era um dos filhos de Noa, que era uma academia de estudo naquela época. Tá? E ela foi perguntar. E Shem explicou para ela. Tá? Não temas. Está carregando gêmeos em teu ventre. Eles lutam entre si. Um dia o mais velho servirá ao mais novo, mas não querá servi-lo. Por isso brigam dentro de ti. Então, quando se diz aqui que ela foi perguntar para Deus, é porque tinha, na época, como nós vamos ver futuramente também, existiam pessoas elevadas, justas, que tinham a profecia vinda de Deus. E ela foi perguntar, né? E ele disse que a briga de ambos era justamente isso, porque o mais velho não queria servir ao menor. Tem uma questão aqui muito profunda em relação a quem foi gerado primeiro no útero. Para você ter ideia, no comentário aqui, eles falam que quem foi gerado primeiro no útero foi Yaakov. Tá? Depois veio Esaú. Tá? Eu não vou ler isso aqui, que é um assunto muito extenso. Vai pegar aqui o hebraico, vai entrar nos assuntos aqui, tá? Mas o que acontece? Se ele foi gerado primeiro, então o outro veio logo seguindo. Então, por isso que quem saiu primeiro foi Esaú. Né? Porque você pega comigo a ideia de que você está dentro de um túnel. Se você entrou primeiro, o outro logo vem atrás. Então, quando for sair, quem vai sair primeiro? O que entrou em segundo. Isso é um comentário bem explicado dentro do hebraico que a gente tem aqui, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, né? Só para vocês terem ideia. Completaram-se os seus dias de gravidez e eis que havia gêmeos em seu útero. O primeiro saiu avermelhado e completamente peludo, como um casaco de pele. Eles o chamaram de Esaf.
Após isso, seu irmão saiu e sua mão agarrava o calcanhar de Esaf e o chamou de Jacob. Tá? Tem o significado dos nomes, bem até simples, né? Porque tô tentando ver aqui o comentário certinho, tá? Nós sabemos que Esaf, quando ele nasceu completamente peludo e avermelhado, tá? Então, no hebraico, Esaf, que significa Assui, né? Vem da raiz Assui, ou seja, ele estava completo, né? Então ele já nasceu peludo, com cabelo, então, pô, esse já nasceu completo, já feito. Enquanto Yaakov, ele nasceu totalmente liso, tá? Só que o nome Yaakov, os comentaristas dizem aqui que é uma diferença. Esaf, ele nasceu e deram o nome segundo as características dele, como a gente acabou de falar. E Yaakov, quem falou para dar o nome foi Deus, né? Ekev, Yaakov, ele vem de Ekev, que é calcanhar, ou seja, ele estava segurando no calcanhar do seu irmão, tá? Vamos continuar aqui. Isaac tinha 60 anos de idade quando os deu à luz, ou seja, quantos anos que a gente começou aqui a nossa paraxá? Ele tinha 40. Então, se passaram-se 20 anos eles orando, pedindo para Deus para que Rebeca engravidasse, tá? E ela engravidou quando Isaac tinha 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaf era um homem que sabia como armar armadilhas, um homem do campo. Yaakov era uma pessoa íntegra, que frequentava as tendas. Vamos lá. Dentro do hebraico aqui, pessoal, quando você fala que ele fazia armadilhas, se comentava que ele sabia não literalmente enganar as pessoas, tá? A ponto dele ter enganado o próprio pai. Eu vou ler isso aqui melhor depois quando a gente terminar aqui no Midrash, para a gente entender, como eu sempre falo, a gente procurar entender um pouquinho do caráter de ambos, tá? Mas no final a gente vai voltar a comentar sobre isso. Então não era só fazer armadilhas para a caça, ele era astuto de língua, tá? Já Jacob, ele era íntegro, como a Torá diz, fala que ele era íntegro. Aí você pergunta, o que tem a ver uma coisa como armadilhas, né, e um homem do campo? O que tem a ver a dizer que a pessoa de Jacó, ele era íntegro e frequentava tendas? É isso que eu estou comentando. No português não fica claro. Tá? Já no hebraico a gente já consegue entender que, como se diz aqui, fazer armadilhas, ele era astuto de língua, ele era esperto, tá? E Jacob ele frequentava tendas, ou seja, a diferença de um para outro é que Jacob, ele, além dele ser uma pessoa justa e íntegra, ele estava sempre nas tendas, porque era onde se aprendia, tá? Mais sobre Hashem, mais sobre Deus, tá? Porque nós sabemos que o seu avô Abraão, assim como o seu pai Isaac, ambos recebiam visitas, e nessas visitas eles aproximavam as pessoas do único Deus, ou seja, era dentro da tenda que se falava acerca de Hakadosh Baruch Hu, do eterno bendito seja ele, de Deus. Então, Jacob ele aprendeu com Deus. Já Esaú já é aquela criança que ficava fora, não queria saber de aprender, o negócio dele era estar no campo, caçando, aprendendo coisas que não deve, né, mentir, por exemplo. Então, eu reforço aqui a ideia de você permitir, tá? A questão do seu filho ter uma boa educação, dele saber, ou seja, a gente pode entrar em muitos assuntos aqui, pessoal. Muitos. Estou com 25 minutos de vídeo. Mas você pare e preste atenção. Hoje, no nosso mundo secular, a escola, ela muitas das vezes tomou o lugar dos pais.
tá dentro do assunto, tá, pessoal? Ela tomou o lugar dos pais na questão da educação. Quando eu digo educação, eu falo da questão moral e ética, de você passar para os seus filhos bons valores, bons costumes. Ou seja, muitas das vezes você põe o seu filho na escola hoje, ele volta simplesmente doutrinado. A escola era para ser um lugar onde ele fosse aprender a conjugar verbos, a juntar palavras, sabe? A juntar vogal, a juntar as consoantes, aprender um pouco de cálculo. Mas hoje não, as escolas elas se tornaram, escolas e universidades se tornaram verdadeiros campos ideológicos. Então você muitas vezes você põe seu filho vem com um monte de questão que você fala assim, onde você está aprendendo isso? Sabe? Para mim talvez seja um pouco fácil comentar sobre isso, porque na minha época, se eu viesse com alguma coisa nova, eu lembro muito bem minha mãe falar, onde você aprendeu isso, menino? Com quem você está aprendendo isso? Hoje já não se fala muito disso, até porque muitas vezes a criança está grudada no celular o dia todo, né? E tá ali aprendendo um monte de coisas totalmente fora da constituição familiar, tá? Eu sei que tem gente que é totalmente contra esse tipo de assunto, ou acha que isso é uma criação dos intelectuais para enganar os mais simples, mas isso aí tem tudo base, sabe? Eu não vou entrar nesse assunto. Então, você vê como vamos ser taxativo novamente. A Torá, presta atenção, ela vai falar de tudo. Se nós pegássemos, terminássemos o livro de Gênesis até o livro de Devarim, de Gênesis a Deuteronômio, e fôssemos ler um pouquinho dos escritos e dos profetas, você ia ver que tudo que nós estamos falando sobre hoje já está aqui escrito. Tá? Tá tudo aqui. Já fala a diferença do tipo de criação, de um tipo de um filho e outro. E detalhe, ambos eram gêmeos. Tá? Eles não poderiam ser idênticos fisicamente, mas eles nasceram dentro do mesmo útero, né? Você vê a questão que Rebeca ela não sabia, porque a gente não vê até então nas porções anteriores dele ele falando sobre gêmeos. Ela fala, por que eu tô tendo tantas dores? Por que parece que tá tendo uma briga de um outro? Por quê? Você tem gêmeos, ou seja, era uma novidade até então para ela aqui. Eu não comentei, nós vamos comentar mais na frente, que se eu comentar agora eu acabo pegando o Midrash, que eu tive o trabalho aqui de pegar, separar para a gente ler, tá? Mas depois a gente vai ler para a gente se aprofundar, como eu disse, no caráter de ambos. Então vamos correr aqui. Mas vocês entenderam a diferença. O que é uma pessoa viver e ter boa educação dentro de viver nas tendas, no caso aqui, como outro que só vivia no campo e ficava acumulando, aprendendo coisas erradas, tá bom? Pessoa, eu vejo as coisas assim, eu penso desse jeito, tá bom? É óbvio que tem toda uma construção por trás disso, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. A história que todo mundo conhece. Isaac gostava de que Esaú. Vamos lá. O Isaac ele gostava de Esaú por quê? Porque comia da sua caça. E a Rebeca ela gostava de Jacob, só que não fala por quê, tá? Vamos pegar aqui, vamos vai esse show aqui, essa aula ela vai se estender um pouquinho, tá? Mas essa é justamente a intenção. É natural que um pai que tem um filho homem quer que aquele filho ele tenha aquela característica corajosa, ele seja, né, seja um Ishi, seja um homem, né? Então o Isaac ele gostava do Esaú, porque ele era caçador, ele mesmo caçava, preparava a caça e ele fazia, né? Ele passava isso pro pai dele, ele cozinhava pro pai dele. Já a mãe gostava do outro filho que estava sempre próximo dela, aprendendo, né? Você vê que foi Rebeca que foi consultar a Deus sobre o que estava acontecendo no seu ventre.
Então é natural que Jacó ele tenha isso dentro dele, porque ele estava sempre agarrado na saia da mãe, vamos dizer assim. Então ele estava sempre aprendendo. O outro não. Então o pai que estava ali sempre, você vai ver que futuramente a gente pode comentar um pouco agora. A diferença de Isaac para Abraão é que se fala muito pouco de Isaac. Isaac foi uma pessoa muito pacífica, muito dentro de casa ali, sabe? Muito na dele, né? Tanto que ele nunca saiu dali onde ele estava, né? Você vai ver que um pouquinho mais na frente vamos comentar sobre isso. Então, ele era uma pessoa muito mais sossegada. Então, ele tinha aquele apreço pelo filho dele que estava fazendo as coisas ali, enquanto a Rebeca, né? Por Jacó. A gente poderia entrar em muitos desse assunto, pegar um pouquinho da psicologia desse tipo de relacionamento entre pai e filho, né? Mas eu creio que ficou bem claro aqui, tá? Que a Torá até sobre isso ela fala. Eu acho que eu não estou nem nos comentários, pessoal, tá? Então o que acontece? Jacó ele estava cozinhando um cozido, Esaf chegou do campo exausto, né? Esaf disse a Jacó: derrama sobre mim dessa coisa vermelha, pois estou exausto. Por isso ele foi chamado de Edom, Edom vermelho, né? Essa coisa vermelha, né? Tá claro, né, pessoal? Porque foi chamado de Edom. Lá na frente nós vamos terminar o povo de Edom. Jacó disse: vendo a minha primogenitura como o dia de hoje. Esaú exclamou: eis que irei morrer, de que me serve a primogenitura, né? E disse: faça-me um juramento como o dia de hoje. Ele fez o juramento e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Isso era comum, pessoal, sabe? Tratos, a gente já viu falar nas paraxá anteriores sobre o trato que Abraão fez com Avimelech, né? No próprio trato que Deus fez com Abraão na conjectura das partes lá. Isso era algo comum. Então, todos teriam a ciência de que Esaú vendeu a primogenitura porque ele não dava valor para essas coisas. Ele estava ali no campo caçando, então o Jacó ele já era mais próximo das coisas de Deus. Ele sabia o valor que tinha a primogenitura porque ele herdaria tudo. Não vamos pegar a questão só materialista aqui. Você tendo uma posição elevada, você tem uma certa influência. Então, ele tendo essa certa influência, ele seria melhor para falar de Hashem, de Deus, tá? Jacó então deu a Esaf pão e cozido de lentilhas. Tem um comentário aqui sobre essa questão da lentilhas, tá? Que tá ligado com Abraão. Eu não vou entrar também nesse assunto, eu quero só deixar aqui para vocês que tudo tem uma explicação. Como eu já disse, não tem para onde correr. Tudo tem uma explicação dentro da Torá. Esaf desprezou a primogenitura. Tá? Ele simplesmente natural. O pessoal que está vivendo o seu dia a dia, ele não quer saber de algo que muitas vezes serviria para ele futuramente, né? Houve uma fome na terra, além da primeira fome na época de Abraão. Isaac foi para Avimelech, rei dos filisteus, em Gerar. A mesma região ali, pessoal. Deus apareceu a ele e disse: não desça ao Egito, que era muito mais distante, né? Bem para lá para o sul. Ele disse: permaneça na terra que eu lhe direi. Permaneça nessa terra, eu estarei consigo e lhe abençoarei, uma vez que será para você a sua semente, que darei todas essas terras. Eu assim manterei o juramento que fiz a seu pai Abraão, farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e a eles concederei todas essas terras. Todas as nações da terra serão abençoadas através de seus descendentes. Isso porque Abraão obedeceu a minha voz, ele cuidou de minhas proibições, meus mandamentos, meus estatutos e minhas instruções. E aqui nós terminamos essa porção, essa parte, tá? O que acontece? Houve novamente fome na terra. E Isaac ele se deslocou para Gerar ali perto dos filisteus, de Avimelech.
tá? Onde já ele estava próximo ali, na verdade, né? Só que Deus falou, pro Egito você não desce, tá? Era muito mais distante, pessoal. É muito. Pegar o mapa, você pegar Guerá e ver o Egito era muito mais distante. Ele não queria que ele tivesse essa influência. Tem um profundo aqui sobre a questão de Isaac, ele ter quase sido sacrificado, ou seja, ele ser um sacrifício perfeito. E os sábios pegam isso como assim, Isaac, o sacrifício ele não poderia sair daquela região ali, para ele não se tornar impuro. Então você vai ver que Isaac ele não sai da região dali. Tal é a profundidade da questão dele ter quase sido um sacrifício, com o que vai ser explicado lá na frente quando Deus der todas as leis em relação às oferendas. Tá? Então você vê que Deus fala, daqui você não sai, você fica até aqui. Tá? E Deus reitera novamente a promessa que ele tinha feito ao seu pai Abraão sobre a sua descendência, ou seja, sobre a descendência sua também eu darei essas terras, então você fique por aqui. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui para que Deus falou assim, que o pai dele cuidou das proibições, né? Meus mandamentos, meus estatutos e minhas instruções. Eu vou pegar aqui vou ler aqui no hebraico uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Chamar Avraham Bekoli Veishmo Mishmachti Mitzdoti Hukoti Vetorah. Aqui, eu quero falar, vamos lá. É óbvio que eu lendo assim não vai ficar claro. Como disse, todas as nossas aulas vai ter um pouquinho um pouquinho do hebraico, que já começou ali, né, fazendo a leitura. Porque os sábios dizem que mesmo Abraão, Isaac e Jacó, ele já cumpriu a Torá antes dela ser entregue lá no Monte Sinai para Moisés. Vamos pensar aqui comigo, pessoal, meus amigos. Pensem aqui. Deus, que lá na frente ia dar todas as instruções de como se viver, como se comportar, como se vestir, como andar, como falar, como se comportar com seu semelhante. Você acha que ele já não tinha dado um pouco disso para Abraão? Ou naturalmente ele olhou para Abraão e já viu que Abraão já no seu interior ele já cumpria os mandamentos de Deus como pessoa? Porque você pode parar e perceber dentro de você, você já tem isso. Você já tem isso naturalmente dentro de você. Qualquer pessoa. Você, ao nascer, ao passar do tempo, você começa a entender o que é certo e o que é errado. Você começa a entender como você deve se comportar com o seu semelhante, como falar. Você entende como você tem que se vestir. Questão de pudor, modéstia. Eu sei que o mundo está muito diferente. Tá? É totalmente diferente. Mas você vê que no decorrer dos séculos, das gerações, isso foi totalmente mudado. Por quê? Porque a gente sofreu uma grande influência midiática. A gente sofreu grande influência global. Então isso aos poucos foi se tornando mínimo e irrelevante. Tá? E a Bíblia, a Torá, ela já vinha falando sobre isso. Como eu sempre falo para meus amigos, quando eu conversar, qual a única variável que permanece desde do que, vamos falar assim, desde o Big Bang, vamos usar esse termo. A gente sabe que foi Deus que, ainda que se tenha a ideia do Big Bang, foi Deus que criou o Big Bang. Tá? Não vai entrar essa questão aqui, não é o nosso assunto. Qual a única variável permanente em tudo isso?
Você pode falar, pô, Mauri, variável, aquilo que a gente troca mas essa variável é global, ela permanece. É o ser humano. Então, todo o processo de evolução que nós temos, a gente tem uma evolução tecnológica, nós temos uma evolução, vamos usar o termo, a gente tem a revolução cultural, a gente progrediu grandemente nesses poucos milênios que tivemos, nunca se houve um salto tão grande de décadas, né, como temos agora, mas o ser humano, ele desde o princípio, ele sempre teve isso dentro dele. Questão de você não mentir, questão de você não roubar, questão de você não cobiçar o que é dos outros. Os nossos pais, muitas das vezes, hoje eu não digo tanto, porque, como eu falo, a influência é tão grande das coisas que você não tem nem tempo. Crianças nascendo de crianças, nascendo aí sem, né, Deus nos livre, sem pais, sem educação, muitas vezes não tem alimentação necessária. Tá? Eu sei que mudou muito. Não vamos fechar os olhos para essas coisas. Vamos ser realistas, é o que eu falo. Você não tem que fantasiar. Você tem que ser uma pessoa realista. Tá? É incrível como essa primeira parte aqui, falando de dois irmãos de criação, você consegue entender um pouquinho disso. Porque tem os pais, Isaac e Rebeca, e tem os dois filhos. E os comportamentos de ambos são diferentes. Tá? E isso nós temos a questão da influência dos pais em cima também. Só que eu acabei saindo do que eu te queria falar. Ou seja, vamos ler no português aqui. Eu li aqui em hebraico, porque em hebraico você consegue entender que são três tipos de leis. Vamos dizer assim, né? Você vai ter a mitzoti, você vai ter os hukins, né? Que seriam o Hikotai aqui. E você vai ter a Torá. Tá? Então, vamos lá na frente, nós vamos estudar sobre esses três tipos de lei. Você vai entender o que são leis civis, o que são leis que aparentemente não têm significado nenhum, mas que tem uma certa, como eu posso dizer, um certo profundo em cima, e tem aquelas leis que são leis como lembrança. Nós vamos tratar sobre isso um pouquinho mais na frente. Ou seja, você vê que Deus já tinha falado que ele havia dado isso para Abraão. Então era natural que os sábios naquela época, próximo ali, já entenderam que Abraão ele já cumpria boa parte da Torá, dos mandamentos. Tá? E novamente Deus reitera isso para Isaac, como vai ser passado agora também para o filho dele Jacó, como a gente já sabia que ele vivia entendendo. Então ele tinha esse conhecimento. Tá? Isso que eu falo, você estudar, você aprender, você não só ler superficialmente, não só pegar e falar, fulano falou para mim isso, ciclano, o teólogo, o bacharel, explicou isso. Não. Você não entende que ele já foi influenciado e tomou outra influência e agora vem para influenciar você? Tá aqui, a gente está lendo aqui o contexto. Sem influência de ninguém, a gente simplesmente está lendo o que está escrito no original e dentro do próprio português a gente consegue entender isso. A gente consegue entrar novamente em questão de influência, pessoal. Você ser ou não influenciado. O livro está na sua casa, você pega, leia, preste atenção. Tá? Eu já falei, vou repetir, eu estou preparando aqui um pouquinho, vai demorar. Eu posso dar uma introdução depois, num vídeo, sobre como que eu cheguei até aqui, em relação... Vamos ser claro, não adianta eu querer passar o pano aqui, explicar como que eu saí do cristianismo e como eu fui para o judaísmo. A resposta é simples e clara, eu estudei. Eu simplesmente parei e comecei a estudar. Vocês vão entender, quando eu for contar um pouquinho disso, vocês vão entender a diferença entre você ouvir de alguém o que ele quer falar para você e a diferença de você pegar e ler aquilo que ele falou para você. Pessoal, parece complicado, mas é simples. Tá?
Não vou entrar nesse assunto mais não. Vamos falar aqui no final da Paraxá, porque vai ter um vídeo aqui sim, eu não sei, esse vídeo pode ficar longo, mas quem quer conhecer um pouquinho quem era o Amaury lá em 99, quando o Amaury começou a sua jornada dentro da questão religiosa, e hoje em 2023, como eu cheguei a essa conclusão, por que eu deixei uma coisa e abracei outra. Já falei, são 20 anos, pessoal. E eu vou falar para você já um spoiler, é 20 anos de estudo. Estou aqui estudando, amanhã estou estudando, à tarde vou estudar e a gente vai continuar estudando. Lendo, simplesmente lendo, pegando fontes para poder chegar ao que a gente está chegando aqui hoje. Tá? Então eu vou encerrar aqui sobre essa questão. Então eu quero dizer que no finalzinho, Deus reitera novamente para Isaac seguir os mesmos passos do pai dele, guardar todas as proibições, todos os mandamentos, tudo que ele havia ensinado para ele. Tá? Só para a gente encerrar aqui, eu quero ler esse midrash que eu separei. Justamente sobre um pouquinho do caráter do Jacó e do Esaú. Como eu disse, o nome Esaf significa pronto, ele já nasceu completo, né? Cabelo, as pelagens, completamente desenvolvido como fosse um adulto. Já o Yaakov, ele tinha a pele lisa, tá? Eu já estou lendo o Midrash aqui para vocês. E vem da palavra Ekev, que é calcanhar, a gente já falou sobre isso daí. E eu comentei também que Esaf recebeu o nome dos pais, mas Yaakov ganhou o nome diretamente de Deus, tá? E como a gente leu anteriormente, Deus ordenou para que as crianças ao 8º dia de nascido fosse feita a circuncisão, tá? E aqui no Midrash eles comentam que foi feito somente a circuncisão em Jacó, porque eles ficaram com medo que Esaf era peludo, pensou que fosse alguma, né? Eu sempre imagino naquela época, uma enfermidade. Ficaram com medo de fazer isso no menino, todo vermelho. Há uma discussão em relação a isso, tá? Uns dizem que não, que foi feito em ambos, tá bom? E vamos entrar aqui um pouquinho quando eles cresceram. Até completar 13 anos, a diferença entre Jacob e Isaac não era tão aparente. São duas crianças, então você tem aquela coisa, pô, né? Mas como já começa a maturidade após os 3, ambos foram enviados pelo seu pai Isaac. Quando cresceram, o pai também mandou-os estudar na Yeshiva de Shen e Ever, tá? Era uma escola, pessoal, onde se realmente ensinavam os fundamentos do conhecimento de Deus que se tinha naquela época, tá? Eles atingiram 13 anos, então se tornou-se evidente que tinham estabelecido diferentes objetivos na vida. Os arbustos de murtos e espinho cresceram lado a lado, enquanto ainda não se desenvolveram e são tenros, parecem ser espécies idênticas. Ou seja, ele faz uma analogia aqui em relação aos arbustos de murta, né? Espinho que eles crescem um ao lado. Enquanto ainda não desenvolveram, são tenros, você não vê isso, parece ser da espécies idênticas, mas uma vez que cresce e amadurece, a diferença entre eles se torna patente. Um produz ramos que exalam um doce aroma, já o outro espinhos. O gêmeo menor, Jacob, ele desfrutava do estudo da Torá. Como eu falei, ele estava em tendas. Tá? Passava o dia todo dedicado aos estudos e esforçava-se para cumprir os mandamentos e ensinamentos de seus pais e mestres. Como a gente leu, como eu falo, o Midrash, ele simplesmente se aprofunda na questão, pessoal. De todas, o que a gente estava comentando sobre os mandamentos. Os estatutos que Deus havia dado para Abraão. Já o Esaf, no entanto, ele estava interessado em aprender, tá? Quando ficou mais velho, escapava da escola e perambulava pelos campos e floresta, caçando animais.
Ele não apenas capturava animais, mas também enganava as pessoas com sua língua afiadeza e loquaz. É o que eu te falei, tá? No hebraico você entende isso, que não era só isso que ele fazia, tá? Ou seja, olha que interessante. Para enganar o seu pai, para enganar o seu pai Isaac, o que que Isaac fazia? É aquela velha história, você manda o filho para a escola, né? Antigamente, eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente minha mãe perguntava o que a gente aprendeu, mandava a gente abrir o caderno para olhar o que se a gente tinha feito alguma coisa. Hoje em dia, né? Chegou, vai pra rua, sei lá, vai pegar o celular, vai ver qualquer coisa. Hoje é diferente, tá? Não se admire dessa geração ser do jeito que é. Isso mesmo, tem que falar, a gente fala mesmo também. Então, o que o Exaf fazia? O Exaf, ele fazia o seguinte, ele fazia, enganava o seu pai, mostrando para ele que ele tinha estudado. Por quê? O que ele falava pro pai? É, olha só, ele pegava e falava pro pai assim, pai, como a gente pode saber como que é o dízimo do sal e da palha? Ou seja, o dízimo é aquela separação dos 10%, né? Vamos dizer assim, no português claro. Só que isso não tem na Torá, isso não está nas leis. Então o pai achava, falava, nossa, meu filho é tão estudioso que ele pergunta coisas tão profundas até que não estão na Torá para querendo saber. E era mentira. Ele nem sabia de nada, tá? Então, com essa pergunta, ele queria demonstrar falsamente que cumpria os mandamentos, num nível muito mais elevado do que exigido, pois não é necessário separar o dízimo de sal e de palha. Né? Muitas das vezes, quando o hóspede deixava a casa de Abraão, Isaac e Esaf o seguia. Quando se encontrava com sol, ele roubava. Tá? Uns ainda vai mais a fundo dizer que ele matava aquela pessoa. Né? Como a gente diz, a família de Abraão ele era muito hospitaleira. Então Esaf ele já olhava, Esaú olhava assim e falava, isso aí tem dinheiro. Né? Ele ia lá e roubava. Aí aqui eu quero entrar nesse profundo. Havia uma só mitzvah que Esaf observava cuidadosamente. Só um mandamento que ele observava cuidadosamente. Qual era? Honra o teu pai. Né? Seus pais. No caso aqui, honra o teu pai. Todos os dias, quando ia para o campo caçar, trazia para casa carne deliciosa para o seu pai. Como a gente leu na Torá, pessoal. Entenda que o Midrash ele complementa tudo aquilo que a gente está falando. Tá? O próprio Esaf, ele sempre servia pessoalmente a carne para o seu pai. Antes de entrar no quarto do pai, tirava as roupas de caça e vestia as suas melhores roupas como se fosse servindo a um rei. Tá? Daqui, os nossos sábios nos ensinaram uma coisa. O quanto devemos honrar os nossos pais. Tá? Ou seja, nós podemos aprender coisas boas até de uma pessoa perversa. Tá bom, meus amigos? Por toda a ganância que ele tinha, todo o mau caráter que ele se mostrou ser, e que a gente vai ver lá na frente que ele se mostrou ser, ele tinha todo esse cuidado para com seu pai. Como a gente leu na Torá, ele ia, caçava, ele não deixava de preparar para o seu pai primeiro. Os nossos sábios, os sábios da Torá, eles ensinam que de todos os homens você aprende. Tá? Porque Avot, que é um livro pequeno, ele é um livro de ética, de costumes, bons costumes. E ele fala, quem é o sábio? Aquele que aprende de todos os homens. Não fala de aprende só do... Não, Ish. Cola Ish, todos os homens. Tá? Então, vamos ficar com essa mensagem, tá? A paraxá de amanhã é curta. Essa aqui está alcançando aí seus 54 minutos. Espero que todos consigam chegar aqui, tá? E não vamos deixar, pessoal, não vamos deixar de entender e compreender que isso que eu simplesmente estou passando para vocês é o que está escrito aqui, é o literal, sem influência de nada, tá?
e que nós podemos, dentro de nós, pegar as nossas melhores qualidades e nós possamos usar elas para o benefício não só nosso, mas de todos. Tá bom, meus amigos? Vamos encerrar por aqui, tá? Desde já agradeço, fiquem todos com Deus, que Deus dê muitas bênçãos, brachotes sobre a vida de todos, tá? Seja em qualquer área da sua vida, não deixe, pessoal, nunca deixe de ler, tá? Eu vou ser um pouco enfático disso no próximo no vídeo que eu vou fazer separado desse assunto. Não deixem de ler. Se você não lê, você recebe influência, tá? E você vai ver como foi construído toda uma história em cima que isso influencia até o dia de hoje. É tipo assim, você pode pensar muitas vezes que não, mas você hoje, com tanto acesso à informação, você vê como a gente é manipulado por governo, como você é manipulado por empresas que querem fazer você comprar muitas vezes algo que você não necessita. Isso já é do ser humano. Como eu falei, a única variável em toda a história da humanidade é o próprio ser humano. Ele não muda, ele continua ali. E essa sempre foi a maneira de pessoas que muitas vezes que estavam no poder, gananciosas, fazendo em cima das outras. Criar narrativas, influenciar, e você vai ver. Não sou eu que estou dizendo, você vai ler e vai estudar comigo, porque eu vou trazer muita informação, muito texto. E você vai ver como foi criada essa narrativa em cima dessa figura. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Né, os abençoe. Todarabá, muito obrigado. E amanhã nós estamos de volta, se assim Bezat Hashem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço.